ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Oi pessoal, mais uma aula agora com redação oficial e aqui está a minha formação, o meu nome completo, Valdineia Marcondes Vieira, eu sou professora de língua portuguesa, graduada em letras desde 97 e pós-graduação em abordagem textual, pós-graduação em educação profissional, agora como sou coordenadora pedagógica, eu fiz uma pós-graduação nessa área em gestão pedagógica e o meu mestrado que eu estou fazendo desde o ano passado no Prof. Letras é um mestrado profissional para os professores de língua portuguesa que eu termino ano que vem, em 2015. A nossa aula, nós vamos falar da redação oficial e da redação empresarial. A diferença, em algumas coisas há diferença. Há muitas semelhanças. A diferença é que a redação oficial ela é emitida pelo poder público e as empresariais é sempre de uma empresa para uma outra empresa ou até para o poder público. Então vamos ver. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então o emissor, eu falei isso para vocês no português instrumental, que os elementos da comunicação, os principais são o emissor e o receptor. No caso da redação oficial, o emissor é sempre um órgão público que manda um documento, um expediente para um outro órgão público ou um particular. Na redação empresarial, o emissor é sempre uma empresa ou um particular, um consumidor, por exemplo, que pode escrever uma carta comercial, por exemplo, para uma empresa. Então, o emissor pode ser uma empresa ou um particular e o receptor é uma empresa também, ou um particular ou um órgão público. Lembrando que a redação, os textos, os expedientes da redação oficial obedecem regras mais rigorosas que estão no manual. Que manual que é este? É um manual de redação oficial da Presidência da República que vocês podem consultar. Tem na internet, vai ter no material de vocês, no ambiente, vocês podem consultar. É um material curto, ele tem 130 páginas mais ou menos. As 30 primeiras falam do texto, que é essa parte que nós vamos falar. O restante fala de gramática, fala das regras gramaticais, que você também pode ter esse material para a sua vida, para a sua consulta. E quem escreve esse tipo de texto tem que conhecer bastante de gramática. Então, tem que ter sempre o material para consultar. Então, o que nós temos aqui, o que nós vamos estudar nessa aula é a redação oficial e a empresarial, lembrando que elas são muito semelhantes e vamos ver algumas coisas em que elas se assemelham. Por exemplo, a característica do texto, desse gênero textual. Outra coisa que nós estudamos lá no português instrumental, gênero textual. A carta, a fábula, a crônica, a notícia são gêneros textuais. Aqui na redação oficial, nós vamos ver outros gêneros que tem que ter essas características aqui que eu vou falar para vocês agora. Então, olha a primeira. O uso do padrão culto da língua. O que é isto? É o conhecimento das regras gramaticais. A forma, o que é forma, modelo, padrão, regras gramaticais que você tem que seguir, que você tem que conhecer para escrever um bom texto. Seja um texto que saia de um órgão público, um texto de uma redação oficial ou um texto de uma empresa na qual você trabalha. Você tem que dominar, então, as regras gramaticais. Usar um vocabulário comum ao conjunto dos usuários da língua materna. Ora, esse tipo de texto é um texto que pode ser publicado, ele é um texto público. Todos esses textos, da redação oficial e empresarial, eles podem ser publicados. Qualquer cidadão pode ter acesso a eles. Então, esta linguagem, este vocabulário utilizado nesse tipo de texto, tem que ser um vocabulário acessível a todos os cidadãos. Então, para isso, você tem que usar uma linguagem padrão, uma linguagem modelo, a linguagem das regras gramaticais, porque tem que ser acessível a todos os cidadãos. Não podem aparecer nesse texto, pessoal, gírias, regionalismos,
regionalismos vocabulares, jargão. O que é jargão? É o termo técnico, que é comum a alguns grupos de profissionais. Então não pode usar o jargão, o termo técnico. Até pode, desde que você explique o significado desse jargão no meio do texto, durante o uso do jargão. Agora, de preferência, evitar o uso do jargão. O seu texto não pode ser burocrático, ele tem que ser formal, ele tem que obedecer às regras gramaticais, mas ele não pode ser cansativo, ele não pode afastar o emissor desse texto. A linguagem ela não pode afastar nem o receptor, nem o emissor. Por quê? Porque esse texto tem que ser entendido entre ambos. Então a linguagem tem que favorecer esse entendimento. Vamos ver outras características? Olha, impessoalidade. O que é impessoal? Impessoal é tudo aquilo, todo aquele tipo de texto que não vão às minhas opiniões. Isso é impessoal. Impessoal, o receptor ele não pode emitir opinião sobre o fato, sobre a situação, sobre o órgão onde ele trabalha, sobre o órgão para onde vai esse texto ou a empresa. Então, impessoalidade tem que estar na pessoa que comunica, que é o receptor, no emissor, que é quem recebe essa comunicação, tem que ter uma impessoalidade ali. Essa impessoalidade é no uso do pronome de tratamento, no vocativo. Então, nada de tratar por você, né? Sempre utilizando uma formalidade, seguindo as regras gramaticais, o bom uso dos pronomes de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência. Tudo isso contribui para a impessoalidade e para o bom tratamento e o uso correto dos pronomes. E do próprio assunto tratado. Ora, o assunto tratado é do interesse do poder público ou do interesse da empresa, não é do meu interesse. Não é do interesse de quem escreve ou de quem recebe, é do interesse da administração pública ou da administração de uma empresa. Portanto, tem que ter um afastamento de opiniões e de subjetividade, que são as minhas ideias, os meus elogios, as minhas críticas. Então, temos que nos abster de tudo isso para ter impessoalidade no nosso texto da redação oficial ou da redação empresarial. Outra característica é a formalidade. Formalidade, lembra da palavra forma. Forma é seguir um padrão, um modelo. É a linguagem que segue as regras gramaticais. Eu já falei isso, estou repetindo. Então, o bom texto da redação oficial empresarial tem que ter um bom uso das regras gramaticais. Tem que seguir uma fórmula, uma maneira eficiente da linguagem. Então precisa ter clareza na escrita. Então vai seguir um modelo por isso mesmo, para que esse texto tenha clareza, que o receptor entenda muito bem a comunicação que está indo para ele. Cordialidade e polidez. Apesar de ter formalidade, esse texto não tem que ser seco, ele não tem que ser desagradável, tem que ter cordialidade e polidez, que é uma característica prevista por lei do servidor público. Todo servidor público tem que tratar, ele tem que receber ou oralmente ou por escrito com cordialidade e polidez. É verdade que nós às vezes não vemos isto no cotidiano, nós às vezes não somos tão bem atendidos nos serviços públicos, mas por lei é previsto que o servidor público trate o cidadão com cordialidade, agradabilidade e polidez. Polidez é um afastamento do outro, mas com educação, é tratar com gentileza. E na redação oficial, por mais que ela seja impessoal, por mais que ela seja formal, polidez e cordialidade é essencial.
são características. E a correta diagramação, que é a formatação do texto. Esta formatação, a regra dela está toda nesse manual de redação, da redação oficial da Presidência da República. Existem regras a serem obedecidas. Espaçamento, o tipo de pronome que deve ser utilizado, a paragrafação, isso tudo tem a ver com formatação do texto. Estas regras estão claras no manual de redação oficial da Presidência da República, que algumas empresas obedecem de maneira mais flexível, mas também tem uma regra a seguir. Fazem questão de ter uma regra, uma característica da própria empresa na formatação dos seus textos. Outra coisa, o uso correto dos pronomes de tratamento, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nos próximos slides. Então isso é fundamental, faz parte da formalidade, o uso dos pronomes de tratamento. Elegância no uso das palavras. Ora, é um texto formal, é um texto impessoal, mas nada impede de haver elegância no uso das palavras. Palavras simples, bem colocadas, bem escritas, caracterizam essa elegância. Na maneira, para que a forma como o assunto esteja sendo tratado, ele seja recebido com seriedade que o assunto merece. Outra característica fundamental no seu texto oficial ou empresarial é a concisão. Concisão é economia linguística. Não ser repetitivo. Seu texto não pode, olha aqui, ter informações desnecessárias ou repetitivas. Quando você fica repetindo e dando voltas, esse texto fica repetitivo. Eu, professora, eu sou prolixa. Todo professor é prolixo, porque ele repete várias vezes as informações. Para vocês me entenderem, é necessário que eu repita. Para me fazer entender, é necessário que eu repita. Eu vou me sentir mais segura em ficar repetindo para vocês as informações. Não é o caso desse tipo de texto. Aqui você não pode ser prolixo, aqui você não pode ser repetitivo. Você tem que ter uma concisão linguística, uma economia linguística. Olha, é informar muito, escrevendo pouco. Não se esqueçam disso. Concisão também faz parte da elegância. É o seu texto com boas informações, informações suficientes, porém curto, escrevendo pouco, com palavras apenas necessárias e não repetitivas. Outra característica é a clareza. O seu texto, para ser entendido lá pelo emissor, é necessário que ele seja claro. Não se esqueça, ele vai para o emissor determinado, previsto, mas ele é um texto que pode ser publicado, ou seja, qualquer cidadão pode ter acesso a ele. Ele faz parte de um documento, então todos podem ter acesso, de modo que a linguagem tem que ser clara. Olha essa palavra. O seu texto deve ter inteligibilidade. O que é isto? Que ele é compreensível, que todos são capazes de ler e entender o seu texto. Por quê? Porque você usou uma linguagem clara. Não pode ter ambiguidade. Ora, se ele tem que ser claro, ele não pode ser ambíguo. O que é ambíguo? São termos com mais de um sentido. O seu texto oficial ou empresarial, você não está escrevendo para ele ser entendido, para que as ações sejam providenciadas, para que os documentos sejam providenciados. Então, você tem que utilizar uma linguagem clara, com sentido único. Suas palavras não podem ter vários sentidos. E veja que eu separei aqui um artigo da Constituição Federal, é o artigo 37, que está na lei, que a redação oficial ela tem que ter essas características todas que eu falei para vocês até aqui. Então vamos ler esse trecho? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, veracidade. Seu documento tem que ter veracidade, impessoalidade. Não pode ter a participação de um eu emitindo as suas opiniões, as suas subjetividades. Moralidade, publicidade, por isso que o seu texto tem que obedecer ao padrão da língua, que é a gramática, e eficiência. Então, isto tudo que nós falamos previsto em lei. Agora eu separei para nós umas questões para nós tratarmos desses assuntos todos, dessas características da redação oficial e empresarial que nós acabamos de falar. Então, umas 4 questõezinhas para nós analisarmos. E se vocês quiserem ter acesso a essas questões, olha aqui o órgão que prepara, CESP, eu escolhi de vários anos e de vários estados para nós discutirmos. Então, olha só a primeira questão. A redação da correspondência oficial deve se pautar pela correção gramatical? Nós falamos até aqui que sim. E pelo uso da linguagem clara? Acabamos de falar que sim. Vamos ver se está tudo ok? Por isso, expressões de cunho regional devem ser utilizadas em documentos expedidos pelo poder público? Ora, eu não posso utilizar termos regionais, porque o meu texto é para ser lido pelo cidadão brasileiro de qualquer parte do país. Então, esse texto não pode ter expressões regionalistas. Ele tem que ter uma linguagem padrão que pode ser lida em qualquer parte do país, por qualquer cidadão brasileiro. Então, o que torna essa questão errada é o uso de expressão regional. Só essa partezinha. Então, ela está errada. A segunda, o emprego de linguagem simples, que foi o que nós falamos até agora, e vocabulário acessível, né, para todos os brasileiros, denota, mostra coloquialidade. Sabe o que é coloquial? É a maneira como nós falamos no dia a dia. Quem disse que a linguagem gramatical correta não pode ter uma linguagem simples e um vocabulário acessível? A redação oficial, ela preza por essa característica. Uso da gramática, da norma gramatical, linguagem simples e vocabulário acessível. Então vamos ver o que está errado nessa questão? Que esse vocabulário acessível mostra coloquialidade, razão por que deve ser evitado em correspondências oficiais. Ora, eu vou evitar nas correspondências oficiais e empresariais a linguagem simples e vocabulário acessível? Não, pelo contrário, ela tem que fazer parte do meu texto. Então essa questão está errada. Vamos ver a outra. Olha, a impessoalidade. Lembram o que é impessoalidade? É o emissor não emitir suas opiniões sobre o fato, sobre o assunto, sobre o receptor, sobre o órgão onde ele trabalha, sobre a empresa onde ele trabalha. Ele tem que escrever o seu texto, ele tem que comunicar, mas de maneira impessoal. A impessoalidade e o emprego do padrão culto da linguagem garantem a clareza textual, pois evitam que haja ambiguidade do texto. Correta. A próxima questão, é a última questão, que nós temos aí as 4 questõezinhas, está assim, ela começa com um trecho de um texto, de uma redação oficial, começa assim: encaminho para análise, encaminho, primeira pessoa, encaminho para análise cópia do parecer final sobre o processo tal, que trata do afastamento do funcionário tal. Vamos ver o que se pergunta sobre isto? O trecho é inadequado para constituir introdução de ofício. Então, ali é uma introdução de ofício. Comecei na primeira pessoa, encaminho. Está errado? Está errado começar uma redação oficial empresarial na primeira pessoa?
Por apresentar a forma verbal em caminho flexionada na primeira pessoa do singular, o que infringe o princípio da impessoalidade das correspondências. Olhem, preste atenção. Impessoalidade, o documento deve ser escrito, geralmente, eu coloquei aqui embaixo, ó, terceira pessoa do singular. Ele é a terceira pessoa do singular. Ele informa, ele solicita, ele pede, ele encaminha. Ok, terceira pessoa do singular. Mas pode ser usado também a primeira do plural. Nós solicitamos, nós informamos. Isso também é impessoal. Mas quando que eu uso a primeira pessoa? A primeira pessoa eu só uso quando eu estou me referindo a um fato. Aqui tem um fato, encaminho para análise, tem um funcionário fazendo esta ação, então ele pode usar em primeira pessoa, representando o órgão onde ele está. Geralmente, pessoal, há 3 textos que usam a primeira pessoa. A declaração, por exemplo, declaro para os devidos fins. O atestado e um parecer. Por exemplo, um engenheiro vem a este prédio fazer uma análise da construção civil desse prédio, se está tudo regularizado, se o prédio é seguro, se pode ser utilizado. Então, ele, como funcionário público, ele vai ter que escrever um parecer sobre esse prédio. Isso é um fato, que quem está assinando é ele. Então, ele vai escrever nesse parecer que ele, como engenheiro, eu informo para os interessados que tal prédio está em tal situação e assina. Então, nesse caso, pode ser usada a primeira pessoa. Parecer, atestado, atestado médico. O médico emite o atestado. Atesto para os devidos fins que Valdineia Marcondes está apta para o trabalho. Atesto, é um médico que está atestando, então ele pode usar a primeira pessoa representando o órgão onde ele está, onde ele trabalha. Então, em pessoalidade, geralmente os verbos ficam na terceira pessoa do singular, mas pode ser usada a primeira pessoa, nós informamos, primeira pessoa do singular, e raramente a primeira do singular, que é o eu, né? Em declarações, pareceres e atestados. Como eu falei para vocês, nós vamos agora ver um pouco de pronome de tratamento. Eu fiz aqui um resumo e temos uns detalhes para falar do emprego do pronome de tratamento. Primeira coisa, os mais comuns, Vossa Excelência, Sua Excelência. Quando que eu uso vossa e quando que eu uso sua? Vossa é quando eu estou falando com a pessoa. Eu vou escrever um ofício para o deputado. O deputado é tratado por Vossa Excelência. Então, eu tenho que tratá-lo por Vossa Excelência. Vossa Excelência está sendo convidado para vir aqui tal dia, tal hora. Se eu estiver falando dele, por exemplo, eu vou escrever uma carta avisando da presença dele aqui na escola. Então, Sua Excelência, o senhor deputado tal estará aqui na escola. Sua Excelência, porque eu estou falando dele, eu estou me referindo a ele. Quando eu falo diretamente com ele, através do texto escrito, eu uso Vossa Excelência. Tanto faz Vossa Excelência como Sua Excelência, ambos são pronomes de terceira pessoa. Então, os verbos têm que serem tratados também na terceira pessoa. Olha o exemplo. Vossa Excelência enviou o relatório. Enviou é um verbo na terceira pessoa. Então, Vossa Excelência enviou o relatório. Sua Excelência comparecerá à reunião. Vossa Excelência estava atento. Se eu estou mandando uma comunicação para um deputado no masculino, tem que ser atento. Vossa Excelência estava atento à reunião. Por exemplo, se é uma deputada, Vossa Excelência estava atenta à reunião. Então, o adjetivo eu vou concordar no masculino e feminino, se for deputado, se for deputada. Eu tenho que cuidar disto. Agora, quando que eu uso mesmo Vossa Excelência? É para todo mundo? Não.
no Manual de Redação Oficial da Presidência da República e na gramática normativa diz o seguinte: Vossa Excelência você usa para altas autoridades. Quem faz parte das altas autoridades? Os poderes. O poder público. Então, um presidente de uma fábrica vai escrever um ofício para o presidente de outra fábrica. Eles vão se tratar por Vossa Excelência? Não. Só é tratado por Vossa Excelência quem está no poder público. Quais poderes? São 3. O executivo, que são as pessoas encarregadas pela administração pública. O prefeito, no caso do município, o governador do estado e o presidente da república. Esses 3 fazem parte da administração pública, então eles fazem parte do poder executivo. O legislativo estão lá os deputados e os senadores, então eles devem ser tratados como Vossa Excelência. O outro poder é o judiciário, que estão lá os ministros do judiciário, que estão lá para cuidar das leis, então eles são tratados também por Vossa Excelência. Há algumas exceções que podem ser discutidas numa outra aula, mas a priori, de maneira mais resumida, de maneira mais rápida para vocês entenderem, o Vossa Excelência só é usado, esse pronome, para as pessoas que fazem parte dos poderes públicos, poderes da alta esfera, homens importantes eleitos pelo cidadão brasileiro. Vossa Excelência, então. As demais autoridades, queridos, são tratados por Vossa Senhoria. Então, você vai escrever um ofício, a sua empresa vai escrever um ofício para o presidente da outra empresa. Ele vai ser tratado por Vossa Senhoria. Todos os outros cidadãos que ocupam cargos importantes ou não na sociedade, num texto de uma redação oficial empresarial, são tratados por Vossa Senhoria. Isso nós não podemos esquecer. Vossa Excelência, os 3 poderes públicos, Vossa Senhoria, todos os outros cidadãos. E eu coloquei para diferenciar o Papa, que para ele é a Vossa Santidade, só para vocês perceberem que para ele há uma diferença. Outra situação da comunicação é o vocativo. O que é vocativo? É chamamento, é a maneira como eu chamo o outro. Ora, se você está escrevendo uma comunicação, você tem que chamar o outro. Se você escreve um bilhete informal para sua mãe, você vai usar um vocativo informal. Mãe, vírgula, voltarei mais tarde. Na comunicação oficial e empresarial, também tem o vocativo, só que são vocativos formais, que obedecem uma formalidade da língua e uma impessoalidade. É uma maneira de afastamento respeitoso entre o emissor e o receptor. Então, esse pronome de tratamento faz parte da impessoalidade do texto. Então, vamos ver? Olha, quando nós usamos Vossa Excelência, que é o pronome de tratamento, qual é o vocativo que eu uso para aquelas pessoas que fazem parte daqueles 3 poderes? Senhor. Então, Senhor Juiz, é o vocativo. E daí eu faço o texto do meu documento. Senhor Ministro. Senhor Presidente. Né? Então, eu uso o vocativo Senhor, seguido do cargo. Vossa Senhoria, que é para os cidadãos mais comuns, o vocativo é o simples, Senhor José Carlos. Para o presidente de uma fábrica, de uma empresa importante também? Também vai ser assim, Senhor e o nome dele. E Vossa Santidade, você vai escrever uma carta para o Papa, você vai tratá-lo por Santíssimo Padre. Esse é o vocativo com o qual você vai se referir a ele, você vai se dirigir a ele, melhor dizendo. E eu coloquei aqui os chefes de poder, né, de âmbito federal, que é o Executivo, Legislativo, né, e o Superior Tribunal Federal. O pronome de tratamento para eles é Vossa Excelência e o vocativo, que você pode usar para o presidente da República, por exemplo, Excelentíssimo Senhor Presidente. No nosso caso agora, Senhora Presidente ou Senhora Presidenta.
tá? As duas formas são aceitas. Falamos então da característica desse gênero textual, que é a redação oficial, que é a correspondência oficial, que é a correspondência empresarial. Vamos falar agora da estética desses textos, que tem lá no material de vocês também. Eu coloquei aqui algumas muito importantes para nós discutirmos. No seu texto, você vai destacar palavras, por exemplo, grifar, tornar itálico alguma palavra, negritar. Olha, lembra que eu falei agora mesmo que a impessoalidade também está no assunto e na estrutura do seu texto? Ok, então não vai enfeitar o seu texto com negrito, com palavras grifadas. Pode usar? Pode fazer isso? Se for necessário, claro que sim. Mas desde que você use um recurso apenas. Olha aqui, ó. Não faça uso do negrito, do sublinhado, do itálico ao mesmo tempo. Não vai negritar uma palavra no primeiro parágrafo, outra no segundo e no terceiro. Não. Não torne o seu texto alegórico. Seu texto é impessoal, então você não pode enfeitá-lo. Tire esses acessórios. Torne o seu texto impessoal, limpo. Se for necessário destacar, grifar de alguma forma, o faça, mas por um motivo muito justificável e de maneira muito ponderada, com economia também de acessórios. É a recomendação. Como grafar datas? Grafar datas não é muito difícil, a maioria de nós já faz isso no dia a dia. Então, olha aqui, ó, não se usa ponto para separar os algarismos. Então, 2014 é sem ponto. Outro detalhe, não se usa pontos para colocar as datas abreviadas. Você precisa abreviar uma data no seu documento, então não se usa ponto. A maioria de nós usa esse modelo mesmo, das barrinhas. Olha lá, 15/10/2014, separado por barrinhas ou traços. São as duas formas que o manual permite. Então, são regras que você deve utilizar na abreviação de datas. Outro detalhe é o uso do zero quando a data é uma unidade apenas. Então, quando você coloca o zero, é facultativo. Algumas pessoas se sentem mais seguras para garantir a veracidade e a preservação do documento para que não haja fraude. Então, coloca-se 03, por exemplo, 04 de maio de 2014, por exemplo. Mas é facultativo, você pode colocar o zero ou não. O nome dos meses em língua portuguesa são sempre escritos com letras minúsculas, nunca maiúsculas. Na língua inglesa, sim, lá é maiúsculo, é uma regra de lá. Mas os meses em língua portuguesa são escritos com letras minúsculas. A grafia do número de horas, aqui nós erramos bastante no dia a dia. Olha só, a grafia do número de horas não se dá com 2 pontos. E o que nós fazemos? Usamos os 2 pontos. O correto é obedecer essas duas formas que estão como regras lá no Manual de Redação da Presidência da República. Para horas inteiras, olha como que você pode escrever 15 horas, toda escrita inteirinha a palavra, ou abreviada como está ali, 15 horas com apenas o H, sem H maiúsculo, sem H com ponto, sem H seguido de S. Para horas e minutos, olha como pode ficar, 15 horas com H apenas, 15 minutos, abreviadinho, ou dessa outra forma, 15 horas e 2 minutos. Você tem essas duas opções para escrever horas no seu documento. E mais algumas outras regras. Os nomes de rua e números devem ser grafados dessa forma. O nome da rua, no exemplo aqui, Rua Cândido de Abreu, vírgula, o número diretamente, ou a palavra número abreviada, que é o segundo exemplo.
Ou então, mais um exemplo, Rua Cândido de Abreu, vírgula, sempre para cada item você separa por vírgula, o nome da rua, vírgula, o número, vírgula, o bloco, o bloco, vírgula, e por último o apartamento. Essas regras devem ser seguidas nos seus documentos oficiais e empresariais. Na escrita de documentos oficiais, usa-se o espaçamento 1,5 ou nas empresariais o espaçamento 2. Geralmente as empresas têm o seu critério, as suas normas, a sua estética já escolhida por ela mesma, mas os órgãos públicos, a eles têm um manual que o funcionário público que é escolhido para escrever essas redações deve seguir. 1,5 é obrigatório. Hoje não se usa mais o traço para assinatura. Lembram? Talvez vocês devam até ter recebido alguns documentos anos atrás, em que em cima do nome ia a barra para assinatura. Hoje não precisa mais, a não ser em contratos, que é para melhor definir o campo da assinatura das partes envolvidas no contrato. Fora isso, não é mais necessário. Carimbos não devem ser usados em documentos, por exemplo, a carta comercial. As empresas já têm os seus timbres, então evita-se o carimbo. Deixem os carimbos, como aqui na recomendação, para as repartições públicas, que ainda é necessário utilizar o carimbo para veracidade, para tornar aquele documento mais verossímil, mais oficial, e os cartórios. Então, para as outras situações, não se usa mais o carimbo também. E agora, depois de nós termos falado das características dos textos, né, como eles devem ser escritos, com clareza, sem ambiguidade, com impessoalidade, obedecendo o padrão culto da língua, e depois nós vemos algumas regrinhas do uso da escrita da hora, das datas, dos endereços, essas regrinhas que vocês podem consultar no material de vocês ou no documento mais oficial, que é o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, ou em boas gramáticas. Agora nós vamos ver os gêneros, alguns gêneros, não são todos, pertinentes a esse tipo de redação. Então eu escolhi em primeiro lugar, o e-mail. O e-mail, eu estou dizendo o e-mail de trabalho, não é o e-mail pessoal. O seu e-mail pessoal que você envia para a sua amiga, para a sua família, para o seu parente, nesse e-mail você pode abreviar palavras, você pode ser informal, você pode usar uma linguagem mais coloquial, mais familiar. No e-mail da sua empresa ou do seu órgão público, nunca. É uma comunicação mais flexível. De todas que eu vou mostrar para vocês, ela é a mais flexível, mas ainda assim exige-se o uso da linguagem culta, da norma padrão, do modelo, porque é um texto oficial ou empresarial. Olha algumas regras que esse e-mail deve ter. É a comunicação que permite apresentar mais flexibilidade, tanto na estrutura como até no uso da linguagem, mas as palavras não podem ser abreviadas. A linguagem continua sendo a forma padrão. Lembre-se de que o e-mail é um documento, então ele tem que ser redigido de forma que ele possa ser registrado, que ele pode ser, e tudo que for escrito ali, ele pode ser usado contra ou a favor de quem escreve. Escreva o assunto de forma clara, objetiva e concisa. O e-mail não tem que ser longo, ele tem que ser curto, mas lembre-se, ele tem que comunicar, a comunicação tem que ser perfeita. A mensagem que encaminha algum arquivo, esse anexo, esse arquivo tem que ser explicado ao longo da mensagem. Você não pode anexar um documento e largá-lo. No decorrer do seu texto, é gentil você se comunicar com o emissor dizendo do que se trata aquele arquivo que está em anexo. Não se esqueçam disso. Não escreva palavras em caixa alta no seu e-mail, porque as palavras maiúsculas, todas maiúsculas, significa que você está bravo, que você está cobrando demais determinadas coisas, ou que você está gritando. Não se esqueça que em documentos oficiais e empresariais você tem que ser
cortês, polido, não pode ser indelicado. E palavras em caixas altas expressa indelicadeza. Não abreviar as palavras no e-mail é fundamental. Geralmente abreviamos as palavras em e-mails pessoais, e-mails familiares. E-mails familiares são e-mails que nós mandamos, são chamados de e-mails familiares, mas são mandados para amigos de forma geral. Lá você pode abreviar. No seu documento que é emitido por e-mail, na sua comunicação, não abrevie as palavras, não é delicado, mas escreva frases curtas. Evite as frases longas para o seu e-mail ser lido de fato e não que o seu emissor, com um texto enorme, apenas passe os olhos, que ele de fato leia. Outro detalhe, escreva sempre uma saudação inicial, seja gentil, mas de maneira também com certa formalidade. Prezado Senhor, é uma saudação inicial. E termine com um atenciosamente. Esses detalhes expressam a cordialidade que eu estava falando para vocês, a cortesia, a elegância do texto, a polidez, que é aquela educação bem premeditada, com as palavras bem escolhidas. Então, uma saudação inicial e uma saudação final essenciais para iniciar e terminar o seu e-mail. Mais um detalhe, 2 detalhezinhos para o e-mail. Sempre que disponível, deve-se utilizar o recurso de confirmação de leitura. Então, que o seu emissor confirme que ele recebeu aquele e-mail, que ele leu aquele e-mail. Ele manda essa comunicação de volta para você. Outro detalhe, nos termos da legislação em vigor, essa parte eu vou ler para vocês. Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico, para que a mensagem de e-mail tenha valor documental e para que possa ser aceito documento como documento original, é necessário existir uma certificação digital, que não é necessário para o meu e-mail, por exemplo, o meu e-mail pessoal. Não é necessário essa certificação, mas quando é um e-mail da empresa ou do órgão público, para ele se tornar uma referência documental, é necessário que se faça essa certificação digital e que ateste a identidade do remetente na forma estabelecida por lei. Por exemplo, quando você recebe uma comunicação do MEC, essa comunicação vem num e-mail que tem uma certificação digital, que te dá a segurança que é o MEC que está enviando essa documentação para você. Então, esse e-mail tem todas umas regras a seguir que a sua empresa vai saber fazer e que o seu órgão público onde você trabalha também saberá fazer. É um detalhe importante. Um exemplo de e-mail oficial ou empresarial, que não é um e-mail pessoal. Então, tem o endereço de quem está enviando, o endereço de quem está recebendo, o assunto, é muito importante que o assunto seja esclarecedor. Então, nesse caso aqui, reunião sobre novo provedor da internet no dia 8 de janeiro de 2013. Está ali o assunto. Caro senhor Rogério Freitas, caro senhor, prezado senhor, olha o vocativo, é a saudação inicial, gentil, educada, e tem todo o texto, toda a informação, atenciosamente, é a saudação final, olha que educado, e o nome da Eliana Martins, que é quem escreve o e-mail com o seu departamento. Então, esse é um e-mail de trabalho, é diferente do e-mail familiar, digamos assim, em que você pode abreviar palavras. Aqui no texto, na mensagem, não há nada abreviado, porque não é gentil, porque não é polido. Tem que obedecer uma linguagem também culta, a linguagem na forma padrão, que é a linguagem gramatical. Outro gênero textual. Então, nós acabamos de ver o e-mail, nós vamos ver agora o aviso. Quem nunca leu um aviso no mural da sua escola, no mural da repartição pública, nos postos de saúde, até na porta do banco, quando eles não estão atendendo, que vão atender a partir de tal data, tal hora? Esses são avisos comuns. Tem esses avisos comuns, que são chamados tradicionais, e tem os ministeriais, que são mais formais, obedecem a regras. Nós vamos ver os dois.
2. Então, olha só, aviso é usado para manter a comunicação social em uma empresa. Comunica com objetividade e eficácia a rescisão de contrato de trabalho, por exemplo, que é o aviso prévio. Quem nunca teve, né, aviso prévio, que vem com aquela linguagem toda impessoal e que comunica que o funcionário não está mais ligado àquela empresa a partir de tal data. O aviso, ele pode ser fixado em local visível ou ele pode ser publicado em jornais quando é do interesse de uma grande maioria de pessoas. Então, ele vai para o mural ou ele vai para o jornal. Vocês já devem ter lido vários avisos em jornais, por exemplo. É um tipo de correspondência semelhante ao ofício. Aliás, existem 3 gêneros que são no padrão ofício. O aviso, que eu vou mostrar para vocês, e quando eu mostrar o ofício também vou mostrar que o padrão é bem parecido. Então, 3 gêneros no padrão ofício: o aviso, o memorando e o próprio ofício. Eles fazem parte de um padrão de texto, de gênero, que é o modelo ofício. E aí eu mostro para vocês os tipos de aviso. O tradicional, que é esse que nós conhecemos, mais comum, mais do dia a dia. O ministerial, né, que é individual ou circular com aspecto de ofício, e é sempre um ministro que emite esse aviso. É sempre assinado por um ministro, quando ele é da redação oficial. E também o outro tipo é em fórmula, que é individual, igual utilizado nos escritórios comerciais, industriais e bancários. É um mais comum. Aqui tem um aviso, esse aviso aí, esse modelo vocês já devem ter visto várias vezes, ou em mural ou em jornal, que é o modelo tradicional, né? A professora Lívia Modesto, a disciplina de administração financeira e orçamento empresarial, dará aula no sábado, tal data. É um aviso, vai para o mural da faculdade, da universidade. E aqui é um aviso no padrão ofício. Qual a característica dele, né? Então, esses 3 gêneros, o memorando, o aviso e o ofício, eles têm que estar caracterizados ali, ó, ali em cima, à esquerda, na margem esquerda, junto com o número de avisos expedidos durante aquele ano. Então, ali é o número 45. E o órgão abreviado com o nome do estado. Na parte do recuo direito está de onde está partindo esse aviso e a data. Né? A quem está sendo enviado? A Sua Excelência, o Senhor. Para quem que vai? Então, embaixo vai colocar o nome de quem vai receber esse aviso e o cargo dele. Então, veja que foi usado Excelência. Esse aviso é para uma pessoa que está num daqueles 3 poderes. Não se esqueçam, somente esses 3 poderes é que recebem o pronome de tratamento Vossa Excelência, Sua Excelência. Vem o assunto sempre nesse padrão ofício, que é o aviso, memorando e o ofício. O assunto tem que estar especificado. Qual é o assunto desse aviso? Seminário sobre o uso de energia no setor público. E daí o vocativo, Senhor Ministro. E segue toda a mensagem. Depois um fecho, que é o atenciosamente, que é uma maneira educada de terminar, uma maneira polida de terminar esse texto, que é um texto da redação oficial, que é um texto que segue todo esse padrão, essa estrutura, essa diagramação formal, com regras de espaçamento e tudo que tem lá no manual. Mala direta, quem nunca recebeu isso na sua caixinha de correio ou no seu e-mail, que agora está vindo por e-mail. Olha o que é mala direta. É um recurso bastante eficaz, serve para divulgação de produtos e serviços das empresas, de várias empresas que nós recebemos, feita pelo correio ou mesmo pela internet, para aumentar as vendas e atingir um maior número de clientes. É uma comunicação que visa um público muito grande.
É um tipo de correspondência que atinge, olha aí, o maior número de pessoas. Deve ter linguagem simples, muito clara, muito objetiva, para que o assunto, que talvez seja a venda de um produto, de um serviço, né, seja aceito, seja entendido, compreendido por todos que tiverem acesso a esse texto, que é a mala direta. Eu coloquei um exemplo ali da Caixa Econômica para vocês, mas tem vários que vocês podem ver na internet, que vocês recebem em casa e até em e-mails. Outro gênero textual que também tem caráter de publicidade, porque circula em jornais, é a circular. O próprio nome já diz, é um documento noticioso, remetido a diferentes pessoas, a diferentes órgãos, a diferentes entidades. São objetos das circulares as notícias relativas a tudo que acontece numa empresa ou num órgão de modo geral. É uma comunicação dirigida a muitas pessoas para transmitir avisos, transmitir ordens ou instruções, né? O assunto tem caráter geral. Então já imaginem, nesse tipo de texto, nesse gênero textual, a linguagem também tem que ser clara, objetiva, acessível e, portanto, deve obedecer às normas gramaticais para ela ser clara, eficiente e que todos possam entendê-la. Um modelo de circular, esse é um modelo comum, né? Tem aqui Escola Técnica Estadual de Poá, tem a data, carta circular número tal. Qual que é o assunto? Festa junina. Então o diretor, o senhor Silvio Martins, escreve esse texto para falar da festa junina que está sendo organizada na sua escola, e ele termina a circular atenciosamente, olha, de maneira elegante, de maneira educada, para atingir o maior número de pessoas. Esta é uma circular comum. Esta outra aqui tem um padrão mais formal, ela vai para ser publicada em jornais, né? Ela tem um âmbito muito maior, é um assunto também muito mais formal. Então nós temos, aí eu vou ler só uma parte. Carta circular, e tem o número dela, esclarece sobre a remessa das informações relativas a circular número tal, que trata do acompanhamento e controle da exposição das operações denominadas em real e remuneradas com base em taxas de juros pré-fixadas. Imagine um assunto extremamente formal e específico, que vai ser publicada no jornal, e o público interessado neste assunto é que vai ler, que vai ter acesso a essa circular. Agora o edital. Quem nunca leu um edital? Todas as pessoas que estejam interessadas em fazer um concurso público, seja ele qual for, vai ler um edital. Olha aqui o tipo de edital: de concurso. Edital, esta comunicação tem a finalidade de convocar, avisar, informar um público sobre determinado assunto. O assunto vai ser específico naquele edital, e um público interessado, apenas um público interessado, é que vai ler tal edital. Deve ser afixado em local visível, que para todos tenham acesso, e publicado em jornais de grande circulação, pois trata-se de um documento cujo teor não se pode desconhecer, ou seja, todos os interessados podem ter acesso a esse edital. Então esse edital tem que ser público, ele tem que ficar num lugar onde todos os interessados possam ter acesso, e são esses tipos aqui: o edital de concorrência, o edital de concurso, que vocês conhecem mais, o edital de convocação e o edital de leilão. Edital de leilão, por exemplo, o Detran, quando vai leiloar aqueles carros que estão apreendidos no pátio e que ficam lá por um determinado tempo e expira o tempo legal de ficarem lá, esse órgão promove um leilão. E então ele escreve, ele publica num edital todas as regras para quem quiser
participar do leilão, para quem quiser conhecer o leilão. Então, o edital de leilão é isso. Nós todos estamos muito mais acostumados com o edital de concurso. A ata é um resumo de uma reunião, é um resumo por escrito. Alguém que tem mais habilidade das pessoas que estão reunidas naquele local para resumir e oficializar aquele evento vai escrever uma ata. A ata é para comprovar que aquela reunião de fato aconteceu e quem esteve presente, porque a ata torna-se um documento para provar que fulano e fulano estiveram presentes, tomaram conhecimento de tais e tais assuntos em tal data, tal hora e tal local. Esses detalhes, essas informações são imprescindíveis numa ata. Então, é um documento em que se registram as ocorrências de uma reunião. São elementos de uma ata. O dia é fundamental, colocar a data, em que momento que a reunião aconteceu, o dia, a hora, o ano, né? O local da reunião, essas datas, elas devem ser escritas e o horário, todos por extenso. A relação de identificação de cada um dos presentes, quem é quem, Valdineia Marcondes, coordenadora pedagógica do CPF. Essas informações são imprescindíveis na ata. Declaração do presidente e secretário, que são os dois cargos importantes nessa reunião. A ordem do dia, que é a pauta, o que vai ser tratado nessa reunião. Então, depois da data que está lá, o local, o horário da reunião, o tipo da reunião, quem está presente na reunião, a pauta da reunião e o que está sendo tratado, o que foi discutido, o que foi aceito, o que não foi aceito. E, por fim, o término, que é o fechamento da ata. Outras normas a serem observadas. Sempre tem um livro próprio, né? Quem já viu aquele livro de capa preta da sua repartição pública ou da sua empresa? Pode ser naquele livro ou pode ser em folhas soltas, digitadas. Mas um detalhe, né? De tal maneira, essa ata deve ser escrita que impossibilite qualquer modificação fraudulenta depois. Então, a maneira como se escreve a ata, ela deve ser bem detalhada e bem construída para que depois o documento não seja modificado. Sintetizar, resumir de maneira clara as ocorrências tratadas na reunião. O texto pode ser digitado ou manuscrito, mas não pode haver erros, rasuras. Se houver, há como fazer a correção no ato do texto, que é a expressão digo. Se for percebido um erro no final da ata, coloca-se a expressão em tempo e 2 pontos e faz a correção de onde precisa ser corrigido. Nos casos de erros, é o que eu disse agora mesmo, usa a expressão digo. Quando for notado no final, usa a expressão em tempo. Os números são grafados por extenso, porque esse documento é um registro de assuntos que foram discutidos, assuntos muito importantes, que não pode sofrer fraudulência depois. Então, esses números devem ser escritos por extenso. E aqui o modelo de ata, um detalhe que eu não falei, que eu vou falar agora com texto visual para vocês verem, é um texto que não tem paragrafação, ele não tem espaço de parágrafo, é escrito de uma margem a outra, sem interrupção. Por que isso? Para evitar justamente qualquer tipo de fraude depois que o documento foi construído, para que nada seja colocado na ata nos espaços que esteja ali disponíveis, né? Então, aqui é uma ata que tem tudo que eu falei para vocês agora há pouco. Procuração. Quem é que nunca leu uma procuração ou não já até foi procurador? Quando que eu escrevo uma procuração? Em que forma que eu devo escrever? Olha lá, ela é um instrumento pela qual uma pessoa recebe de outra poder
poderes para, em nome dela, praticar atos ou administrar bens. Por exemplo, eu quero fazer a minha inscrição num concurso público lá no Paraná, mas eu não posso estar lá na data da inscrição. Eu posso passar uma procuração para alguém de lá fazer a matrícula em meu nome. Mas essa procuração, ela tem que estar clara que é só este poder que eu dou ao meu procurador, dele me representar para fazer a inscrição em tal concurso. Na minha procuração tem que estar muito bem especificado o poder que eu estou dando à pessoa que vai me representar. A procuração ela não pode ser com poderes amplos, ela tem que ser com poderes restritos, apenas para aquele interesse. A procuração ela pode ser pública quando ela é lavrada em cartório, ou ela pode ser particular quando ela é escrita pelo próprio punho de quem vai dar o poder. Mas um detalhe, mesmo assim, essa procuração deve subordinar-se a regras formais para que se verifique o ato perfeito, para que essa procuração que foi escrita pelo próprio punho seja reconhecida pela sociedade como um documento de ato perfeito. Então isso tem que ser muito bem conduzido e uma pessoa mais entendida do assunto pode conduzir esse conhecimento. Quem passa a procuração é o mandante. Eu vou passar a procuração, eu sou o mandante. Quem recebe o poder por mim ofertado é o procurador. São os termos mais comuns que nós usamos. Aqui, para enfatizar o que eu já disse, na procuração deve ficar claro o objeto, ou seja, deve-se colocar todas as atribuições do procurador, tudo que ele deve fazer em meu nome. Tem que estar especificado na procuração assinada por mim e por ele. Então, aqui nós temos um modelo de procuração, é uma pessoa física que passa ou dá poder para outra pessoa física. Então, é o João Carlos da Silva, tem que ter toda a característica dele, nacionalidade, o local onde ele mora, que profissão que ele tem, todo o número dos documentos de RG, CPF, todos esses detalhes que comprovam que o João é um cidadão brasileiro residente em tal lugar. E o que ele quer aqui, ó? Através desse instrumento, nomeia e constitui como sua bastante procuradora quem? Marta Queiroz Silveira. Os mesmos dados pessoais que o João apresentou ali em cima tem que ser apresentado para ela, para comprovar que também ela é uma cidadã idônea, que pode representá-lo no assunto tratado, no poder que o João está dando a ela. Isso é uma procuração comum, que nós estamos acostumados a ler, a ver, né? E também, às vezes, até passar uma procuração para alguém nos representar. O ofício, essa é uma documentação que tem uma estrutura, uma forma a seguir, que no Manual de Redação Oficial da Presidência da República tem normas bem rigorosas na estrutura, na diagramação do texto. Então, olha só, forma e estrutura do ofício. Quanto à sua forma, aviso, eu já tinha dito para vocês, aviso, ofício e memorando seguem o modelo padrão ofício, com o acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário, que chama por ele, seguido de vírgula, assim, ó, excelentíssimo senhor presidente da República, esse é o vocativo, é um chamamento, senhora ministra, também, se você estiver escrevendo para uma ministra, deve constar do cabeçalho ou do rodapé, que é o final, lá no final do ofício, as seguintes informações do remetente: nome do órgão, o setor, endereço postal, o telefone e o endereço do e-mail. Isso deve vir lá no início do documento ou no final. Quando você lê um ofício, normalmente você vê essas informações no topo, lá no início do ofício. E aqui é um modelo que consta lá no Manual de Redação da Presidência da República. Olha lá o cabeçalho, olha lá as informações de quem está enviando o ofício,
o local, a secretaria, o endereço postal, o telefone e o endereço de e-mail, o endereço eletrônico. Outra coisa, aqui no recuo esquerdo está o tipo de documento, não é mais um aviso, é um ofício com o número do ofício que foi expedido durante aquele ano, né? A cada ano renova-se a numeração do ofício. E no recuo direito está a cidade de onde está partindo esse ofício, com a data completa. Olha lá o que nós falamos agora há pouco, um mês escrito com letra minúscula, o ano escrito sem pontuação, o ano escrito todo inteiro, né? Aqui os dados de quem está recebendo o documento, a sua excelência, o senhor deputado, aí vem o nome dele, onde que está esse deputado? Na Câmara dos Deputados, onde poderia ser em qualquer outro estado, mas ele está em Brasília. E aí vem o assunto, demarcação de terras indígenas e o vocativo, senhor deputado. Como que vai terminar qual vai ser o fecho desse documento? Pode ser atenciosamente, que é educado, que é polido, que é cortês ao mesmo tempo. Este é um ofício, aqui está a continuação dele. Outro detalhe, os parágrafos podem vir numerados e a numeração vem toda no cantinho da margem esquerda. Nesse caso desse ofício tem 6 parágrafos, eles vêm numerados. E o fecho, que é atenciosamente, o nome de quem está escrevendo o ofício e o seu cargo. Essa é uma estrutura de ofício. E nós vamos terminar agora com dois gêneros. O contrato, quem nunca assinou um contrato? Se você vai ao banco pedir um empréstimo, você vai assinar um contrato. Se você vai alugar uma casa, você vai assinar um contrato. Então, o contrato é um documento por meio do qual se estabelecem acordos entre pessoas ou entidades. A partir de um contrato, existe algum direito ou obrigação de ambas as partes. Então, tem uma parte que tem direito e a outra parte que tem obrigação e vice-versa. Isso tem que ser estabelecido total no contrato. Quando se faz um contrato? Quando da compra e venda de bilhetes de loteria ou passagem, em caso de matrícula em uma instituição de ensino, quando você vai fazer uma matrícula, por exemplo, numa faculdade, você vai assinar um contrato com todos os seus direitos garantidos naquela prestação de serviço, mas também com todas as suas obrigações. Casamento também você assina um contrato. Prestação de serviços, todos. Você vai reformar a sua casa e precisa de um mestre de obras. É bom que se faça o contrato com todas as obrigações que ele tem que prestar a você, mas também com todos os direitos que ele tem naquela prestação de serviço. Tem direitos e obrigações de ambos os lados. Na compra e venda, né? E como eu disse para vocês, na locação, é muito comum na locação de imóveis, por exemplo, qualquer tipo de locação. E vem o convênio. O que é um convênio? O convênio é um documento firmado para atender interesses mútuos, interesses de ambos os lados. Por exemplo, você está numa empresa que tem interesse em assinar um convênio com uma empresa que vai ter um plano de saúde, que vai oferecer um plano de saúde para seus funcionários. Então, esta empresa onde você trabalha tem interesse em contratar os serviços de um plano de saúde para os seus funcionários. Ora, é interesse de ambas as partes. Essas ambas empresas, elas têm interesse nesse serviço. Então, que tipo de documento que elas assinam? Um convênio, né? É um ajuste ou acordo entre 2 ou mais pessoas, ou ainda entre empresas, como eu dei um exemplo, para a prática de determinadas ações. São firmados pelas empresas convênios de assistência médico-odontológica, por exemplo. E, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Estamos terminando os nossos trabalhos.
Qualquer dúvida, você tem os seus professores, o seu professor tutor, também podemos conversar no ambiente, né, para tirar as suas dúvidas, e você tem todo o material lá disponível para consultar e para resolver suas atividades. Boa sorte e bom curso!